Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br, e eu estou aqui a cada dia com vocês, refletindo sobre a vida. Essa semana, ontem, eu comecei uma série sobre como desarmar as armadilhas do nosso inconsciente. Isso. Não sei se vocês já leram por aí, já assistiram vídeos, que nós somos comandados essencialmente por ideias, crenças, percepções que estão além do nosso consciente, daquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. Então esse conteúdo escondidinho, guardadinho, que está aí por baixo dessa camada da consciência, é que nos leva a fazer as escolhas que criam e recriam a nossa realidade. E venha cá, sabendo disso, isso não lhe desperta a curiosidade? Quando você compreende que você está agindo e reagindo à vida de acordo com ideias que você desconhece e que essas ideias elas podem não ser sua, né? Você pode ter aprendido essas ideias com a cultura, com o seu sistema familiar, com as suas histórias anteriores à chegada dessa existência, ou seja, tem aí um arcabouço, um conteúdo extenso, imenso, que você desconhece e que lhe acaba determinando, entre aspas, a sua história de vida. Agora venha cá, se você está feliz na história que você está vivendo, se você está realizada ou realizado, se você se sente feliz consigo mesmo, então tudo bem, não vamos mexer no time que está ganhando. Porém, se você está em crise, se você está doente, inclusive tem uma série aqui no canal muito boa que eu falo sobre como aprender com as crises. Procure aqui no canal. Tem vários vídeos como aprender com as crises. Se você está em crise, se você está sofrendo, se você deseja coisas que você até hoje não alcançou, seus sonhos, projetos, se você sente que está estagnado, então você precisa começar a entender os porquês. Você tem que se tornar uma exploradora, um explorador do seu inconsciente e aprender a navegar pelas águas desconhecidas, porém águas reais, profundas, que dirigem a sua vida. E eu estou falando aqui com vocês, refletindo como é que a gente pode, que estratégias a gente pode usar para desarmar essas armadilhas, porque coisa boa tudo bem, mas coisas que nos faz continuar com vícios, que nos faz muitas vezes vivenciar relacionamentos semelhantes, que traz sofrimento, às vezes violência psíquica, financeira. Então, é preciso a gente parar, não é? É preciso a gente tomar consciência, tomar a rédea da nossa vida e descobrir como transformar a nossa realidade. Uma coisa essencial é a plena atenção. Não sei se você já ouviu Freud, né? Até que tem uma frase bem popular. Isso Freud explica. Veja, a plena atenção a plena atenção é um requisito essencial para decifrar o conteúdo inconsciente. Inclusive, na metodologia analítica, né? Freud percebeu que é através dos atos falhos, ou seja, você está falando de um conteúdo e de repente você solta uma frase que nessa frase você percebe sua raiva, seu medo, percebe uma compreensão destrutiva sobre você mesmo. Então você está contando uma história que você saiu com uma amiga para passear, que foi muito bom, que vocês viram as crianças brincando na praça. E aí no meio dessa conversa você diz que viu a mãe olhando com muita raiva para a criança e aquilo doeu em você. Ai, que você começou a se sentir angustiada quando você viu uma mãe
olhando de maneira raivosa para uma criança que estava lá na praça. Aí, no meio desse passeio, perceba que no meio desse passeio que você estava contando, de uma história boa, agradável, né, que você estava com a sua amiga, você solta que teve um momento que você sentiu angústia. E que essa angústia tem uma razão. A razão é que você percebeu uma mãe olhando de maneira destrutiva, enraivecida para o seu filho. Aí está uma chave, né? O ato falho é aquilo que no meio daquele relato aparece, se destaca. E aí é preciso atenção, que você quando está na análise, né, com a ajuda do analista, você vai dar atenção porque ele vai trazer você para olhar para esse lugar e entender no que é que você se identificou com aquela situação. O que é que aquela situação conta sobre a sua história? É assim que a gente desvenda o inconsciente. O inconsciente ele não é um conhecimento que você vai adquirir de maneira linear. Um fato, eu vou lembrar da minha infância desde a hora que eu nasci e dia após dia eu vou lembrar e vou aí recordar os traumas. Não funciona assim. O inconsciente ele se revela através dos sonhos. O inconsciente se revela através de um ato falho, como esse eu citei agora. O sonho foi muito falado sobre Carl Jung. Ele demonstrou, e ele tem um livro só sobre os sonhos, explicando como quando a gente sonha, a gente acessa simbolicamente situações que nós precisamos, vamos dizer, olhar e digerir, destrinchar. Eu até ajudei uma amiga essa semana a decodificar um dos seus sonhos, em que ela via uma criança que estava sem pés, que essa criança, ela tinha alguma coisa a ver com a roupa, que ela estava vestindo e tirando, tirando e vestindo roupa, tirando e vestindo roupa. E aí vamos por parte, vamos entender a simbologia de cada elemento que surgiu no seu sonho. Por exemplo, a simbologia das roupas. O que é a roupa? A roupa é a nossa segunda capa, é a nossa segunda proteção. Então, quando a gente se veste, a gente está se protegendo. Se eu preciso de mais proteção, eu vou vestir roupas longas, roupas mais grossas, mais pesadas, mais compridas. Então, se no seu sonho você se veste com a roupa, aparece aquele personagem, porque no sonho nós nos projetamos em diferentes pessoas. Nós podemos ser um velho, podemos ser uma criança. Todas as situações que aparecem nos sonhos nos representam. Então, aquela criança, aquele menino, estava representando um aspecto dela, né? Infantil, uma criança. Por ela ser uma mulher, talvez, simbolicamente, ela desejasse ser um menino, né? Em uma fase do seu desenvolvimento infantil, talvez ela tenha desejado ser um menino. E aí vai ter as razões, e aí você começa, se você está numa análise junguiana, você vai começar a conversar com o seu analista e vocês vão destrinchar esse sonho. À medida que você estuda, à medida que você faz análise, como eu já fiz muitos anos, e eu estudo esse conteúdo há muitos e muitos anos, para mim eu já tenho algumas ideias da simbologia e de como essa simbologia pode estar relacionada a situações traumáticas na minha vida ou na vida daquelas pessoas que eu atendo. Então, essa leitura, eu até brinquei com ela, escrevi lá no Zap, tudo está escrito. O que a gente precisa é aprender a ler. As escrituras estão aí para todas as pessoas, mas nem todas as pessoas entendem. Por quê? Para que a gente possa entender, a gente tem que ter plena atenção para observar, para pegar, para não deixar passar a oportunidade em que o nosso inconsciente está se revelando, porque ele está se revelando para a gente, quando a gente está pronto ou pronta para resolver uma questão, a consciência sobre essa questão vem à tona, aflora, através de um sonho, através de um ato falho,
através de um amigo que conta uma história e a gente sente algo com aquela história, a gente se mobiliza a partir daquela história. Então, as oportunidades para a gente acessar o inconsciente estão aí, mas eu preciso de plena atenção. As armadilhas do inconsciente, elas vão se revelando à medida que eu vou prestando atenção e eu coloco luz ali. Coloco luz a alguma coisa que saiu, que escapou à minha lógica. É ilógico. O inconsciente, ele tem uma linguagem que não faz parte da nossa lógica consciente. Ele se apresenta através de uma simbologia, de uma imagem que se revela, de uma angústia, de uma dor de cabeça, de um sonho, né? De uma crise de pânico. Então, o inconsciente, ele não tem a lógica do consciente, ele tem uma lógica que a gente precisa aprender a decodificar, e eu vou falar sobre isso, né? Que elementos podem ajudar a decodificar, onde é que você pode buscar referenciais para aprender a ler as escrituras da sua história de vida, a ler a sua história de vida e até daquelas pessoas que você ama, ajudar a pessoa a transpor, a transformar aquilo que está de alguma forma limitando a vida dela. Então, gente, que nós possamos a cada dia aqui no canal nos tornar mais conscientes, mais equipados e equipadas para conhecer, navegar nas águas do nosso inconsciente e trazer e colocar luz nas nossas sombras para que a gente aos poucos possa ir se iluminando, porque nós merecemos nos iluminar. Aliás, nós precisamos, essa luz já está aqui, porque a centelha divina já está aqui. À medida que a gente for colocando luz, essa centelha também vai ampliando. É como se a luz fosse vindo através da consciência e a luz da centelha fosse se fortalecendo e aí de repente, buf, a luz da consciência se encontra com a luz interna da nossa divindade. Então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Eu me sinto fortalecida com os comentários que vocês fazem. A Dijane, muito obrigada. Marisa, muito obrigada. E todos aqueles que comentam, que agradecem, muito obrigada. Se não se inscreveu no canal, aqui embaixo é fácil se inscrever. Se quiser e puder acionar aí o sininho para receber as informações quando a gente posta, deixe seu like, faça seu comentário. Até mais tarde ou até amanhã.